Olá, estamos aqui em mais um episódio do podcast da Gran7 no Fruit Connections, um evento que acontece aqui no norte de Minas Gerais. E hoje estamos com o nosso RTV Isaac, que atua na região do Ceará, né, Isaac? E com o nosso convidado Ítalo Arraes, que é um consultor em fruticultura. Seja bem-vindo, Ítalo. Muito obrigado, a Gran7 pelo convite. Muito bom estar aqui hoje, um evento muito grande para a fruticultura a nível de Brasil. Um olá a todos, né? E vamos ter uma conversa muito boa hoje e proveitosa. Espero que consiga ajudar a muita gente aí da fruticultura. Com certeza. Ítalo, conta um pouco pra gente, né, sobre a sua experiência, qual que é a sua região de atuação e com quais culturas você presta consultoria. Bem, eu atuo desde abril de 22, principalmente com a bananicultura, especificamente, apesar de já atuar com a cultura desde antes. Entrei na faculdade em 2010 e já comecei a atuar com a banana. Hoje atuo especificamente com a consultoria em todo o Nordeste. Hoje o meu foco, apesar de atuar com outras culturas, mas o foco é a banana. Quais são as outras culturas que você também atua e quais também, estados? A gente atua um pouco também com milho, soja, está iniciando principalmente na parte da adubação, especificamente atuando no Ceará, no Piauí, em Sergipe, em Pernambuco, Rio Grande do Norte e Bahia. Excelente. Certo. E pensando em nematóides, né, que é um assunto que está em alta, é uma praga em evidência, né, na agricultura no geral. Pensando na fruticultura, como que ela está se comportando? Então, os nematóides já são um problema muito antigo para a fruticultura e principalmente para a bananicultura. A surpresa assim, que tem ocorrido hoje em dia é a ocorrência de espécies que antes não se diziam ser pragas, principalmente em banana, e até em outras culturas, como o Helicotylencos, hoje está dando mais dor de cabeça do que as espécies que o pessoal normalmente dá foco. Se você for para outros países, quando fala em banana, o nematóide que o pessoal olha só para radófilos, só que esquecem de outras espécies que também causam os problemas. Quando a gente vem para o Brasil, tanto o Pratylenchus como o nematóide de galha. E o pessoal meio que esquece um pouco o Helicotylencos. E hoje tem dado uma dor de cabeça muito grande para os bananicultores, certo? E meio que assim, nos últimos anos eu tenho dado muito foco no controle dos nematóides, porque tem sido um problema muito sério. E a gente percebe que o produtor tem um problema muito grande em identificar que o problema da sua área são os nematóides. Às vezes você vai numa área, o produtor, a planta fraca, sem vigor, e ele associa na mesma hora a adubação. E aplica muito adubo e acaba que o efeito é o contrário, né? Uma planta já está sem muita raiz e você está entupindo ela de adubo, está colocando muito sal. Então o efeito, na verdade, faz com que piore a situação. E a gente começou a perceber que grande parte dos problemas de perda de vigor dos bananais são os nematóides. Principalmente na minha realidade, que eu atuo em áreas com muita areia, áreas com 3% de argila, 2% de argila, que são áreas em beiras de praia. Então, assim, o problema ele é maior ainda. Quais são as principais espécies que estão atacando hoje a cultura da banana? Hoje, assim, nós temos pelo menos 4 espécies, o Rhadophyllus, o Helicotylencos, o Pratylenchus e o Meloidógeno, certo? No Brasil a gente tem poucos casos de Rhadophyllus, certo? Mas os outros 3 hoje são os principais que a gente tem visto, que a gente encontra nos bananais e assim fazendo com que a produtividade caia muito. São esses 3. E o que mais me chama a atenção é o Helicotylencos, que inclusive a gente já vê muitos relatos dele também afetando muito soja, afetando o milho, afetando algumas outras espécies, né? Pensando no solo, né? Você citou a questão de ser mais arenoso ou não. Interfere? Interfere muito. Se a gente pegar a mesma população de uma espécie X em solo arenoso, em solo argiloso, muitas vezes no argiloso a gente não chega a ver o efeito na planta, porque a planta acaba ficando mais forte e resiste mais. Quando você vai para um solo arenoso, a mesma população que você tem dos nematóides de um solo argiloso, você consegue ver ele afetando a planta, o desenvolvimento dela, afetando a produção, a emissão de raízes, emissão de folhas.
Entendi. Pensando nas suas recomendações, né? Você já citou as principais espécies que você tem presenciado e quais são as principais ferramentas de manejo que você vem recomendando para os seus clientes, que você vê melhor performance pensando na supressão da população? Certo. No caso dos nematóides e também assim de outras pragas e doenças, a gente sabe que não usar um produto X ou Y que vai resolver. A gente tem que fazer um manejo integrado, certo? E principalmente quando se fala em solos arenosos, é muito importante o manejo da matéria orgânica, incrementar a matéria orgânica. O uso de biológicos tem ajudado muito e também as ferramentas novas de extratos de plantas. É outra alternativa que a cada dia, inclusive, a gente vê se adotando mais. São os biológicos e os extratos. Nos meus manejos hoje, praticamente eu não uso químicos. Eu já entro com biológicos e também a gente deu início no uso de extratos vegetais. Porque se a gente for ver os produtos químicos que existem hoje para os nematóides, também são produtos muito agressivos. E aí você não afeta só os nematóides, você também acaba afetando aquela biota que tem o solo. E nematóide e doenças que estão juntos, relacionados, estão muito relacionados à falta de equilíbrio da biota do solo, né? Tanto que, inclusive, a gente tem chamado muita atenção para o excesso, inclusive, de biológicos, até mesmo em relação à produção farm, que às vezes a gente percebe que o pessoal tem inundado o solo com uma única espécie com bacilos e acaba que você tem um desequilíbrio. E às vezes a gente vê áreas que eram para ter um efeito de incremento de produtividade e tem a caída da produtividade. Então tem que ter muito cuidado, não é usar só uma coisa ou outra. Sim, certo? sim. Pensando na associação, né, de substâncias naturais, né, tecnologias naturais, como esses à base de extrato de vegetais, né, como é o caso do Nematac, que a gente tem na Gran7. Uma das versatilidades dele é essa compatibilidade com biológicos, né? Você pode aplicar, inclusive, na mesma cauda com biológico, você não vai prejudicar a população de biológicos benéficos que você está inserindo no sistema. Então, você é adepto à aplicação de biológicos nesse manejo? Sim, tanto dos biológicos, né? Principalmente porque muitos dos biológicos, eles vai dar a proteção da raiz, evitar com que o nematóide entre. E a gente entra com um extrato de planta, um extrato de um vegetal, como se fosse um efeito de choque para que tenha uma ação nos nematóides que estão no solo, para que matem. Esses extratos também têm efeito em ovos. E você entra com o biológico fazendo a proteção. E além disso, os bacilos, uma vantagem muito importante deles é o estímulo ao enraizamento, né, que é com a produção de auxina. Então é todo esse conjunto. E hoje, se falando em banana, que a gente tem um problema muito sério com a fusariose, e a gente sabe que muitas vezes você tem uma área muito afetada pelo fungo fusário, mas o problema não é ele, e sim os nematóides que estão abrindo as portas. Então, quando você resolve o problema dos nematóides, você também consegue resolver o problema de outras doenças, não só fusariose, como as bacterioses também. Sim. Certo? Isaac, né? Pensando no manejo que você vem posicionando o Nematac, como é que você tem associado ele junto com os biológicos? Isso é muito bom, Joana, tá aqui participando, né? Ainda mais com o Ítalo, que é uma referência aí na bananicultura a nível Brasil. E a gente da Gran7, atuando ali na região do Ceará, a gente vem iniciando esse trabalho lá com o Nematac, associando a parte dos biológicos também, junto também dessa parte que o Ítalo falou que é muito importante dos indutores de resistência, né? Não só controlar, baixar ali o nível de população, mas também fazer com que a planta ela cicatrize ali a porta de entrada para uma fusariose, né? E tudo que venha a chegar a entrar. E aí o Nematac ele casou muito bem devido à questão mesmo de não agredir muito ali a sua microbiota do solo, né? Então a junção Nematac, Savion, que é um produto nosso da Gran7, que é o indutor de resistência, né? Nematac mais Savion mais os biológicos, a gente tem certeza, né? Tá vendo resultados aí, e ainda mais ali na região do Ceará, que a gente tá com bastante problemas, né? De nematóides, inclusive nas áreas mais arenosas ali do perímetro irrigado. E veio para ajudar, né? A gente está com uma ferramenta boa para os produtores das regiões,
para tentar solucionar o problema, né? Complementar o manejo, né? Isso, como ele falou, não é um produto específico, é um manejo que você faz, que você consegue diminuir a população e conviver, porque acabar nematóide a gente não consegue acabar, a gente consegue conviver, né? Então, uma série de manejo que vai desde também da nutrição, né? Uma planta bem nutrida ou uma planta mais forte, né? Inclusive, assim, até é importante identificar esse problema, porque às vezes você tira raízes, aí vê raiz morta. Normalmente, de imediato, qual a ideia que o produtor tem, ou até mesmo o técnico que vai? Usa um enraizante. Só que você está usando um enraizante, mas seu problema não é a falta de raiz em si, é os nematóides que estão lá. Então também não vai ajudar. Só que um enraizante entrando junto do manejo que você já está fazendo, com algum extrato vegetal, com o biológico, vai incrementar ainda mais o resultado. E não usar só enraizantes, você não está resolvendo o problema que de fato são os nematóides. Certo. E como o Isaac falou, lá, se a gente observar os polos de banana hoje do Ceará, onde a gente mais atua, nós temos a região de solo mais arenoso e nós temos a região de solo mais argiloso. Eu me arrisco a falar que na região de solo mais arenoso ou de mais argiloso, a população de nematóide é muito mais elevada do que a de arenoso, certo? Só que o produtor ele não consegue tanto ver o dano, ver o problema, porque o solo mais fértil está ajudando a planta. Mas se ele incrementar o manejo dos nematóides, ele vai ver resultado. A gente tem uma cultura lá de usar a muda de rizoma, né, que é o filho da banana, para fazer os plantios, sem dar nenhum tratamento. E aí você acaba que leva os nematóides. E outras regiões, como a região de Russas, que Isaac atua, existem muitas áreas de goiaba que se acabaram para os nematóides e o pessoal plantou banana em cima, sem fazer nada. Então também acaba tendo esse efeito. Então por isso que assim, a gente sempre reforça que não é produto A, B ou C que vai resolver esse problema. E não só de produtos, né? O manejo em si que você tem, já desde o plantio. Escolher uma muda sem pragas, sem doenças, uma muda com qualidade. E fazendo um tratamento desde o início. Você sabe que seu solo é um solo arenoso, já tem grande chance de ter esse problema dos nematóides. Então já desde o começo se prepara para evitar com que a população aumente. Porque a gente sabe que a gente não acaba com os nematóides. Nenhum produto é SIDA, não acaba totalmente. A gente tem que baixar a população para conviver com eles. Exato. E pensando, Ítalo, em toda a sua experiência, né, que você já tem aí na parte principalmente de fruticultura, pensando numa área hipoteticamente arenosa, que tem alta pressão de mais de uma espécie de nematóides, quais seriam as recomendações de manejo que você daria desde o início até a planta completar o seu primeiro ciclo, por exemplo? Certo. Bem, já desde o começo, já entrar com a matéria orgânica, já no plantio, né, na cova de plantio já uma quantidade alta. Se o produtor tiver a condição de fazer um tanque para fazer a biocauda e ficar aplicando já desde o começo para sempre, se possível. E junto disso fazer uma associação dos biológicos, dos extratos vegetais. Você já pode, inclusive, vai ser plantado uma muda. Na muda você já dá o tratamento, certo? Já para a muda ir com a proteção. Então você pode fazer com o biológico, depois que plantou, uma das vantagens da banana irrigada é você poder fazer essa aplicação de produtos via fertigação. E aí você alcança todo o solo, então você vai ter a proteção na área toda. Então assim, já desde o começo, fazer avaliações, que eu digo sempre para o produtor, que a gente entra no bananal e sai com dor na nuca de olhar para cima, a gente só olha para a caixa e para a folha e esquece de olhar a raiz. Às vezes tem produtor que planta banana há anos e nunca escavou a banana dele para ver uma raiz. Isso é muito comum. Então assim, está sempre fazendo essas observações, está escavando, abrindo a trincheira, olhando as raízes, até porque assim, não existe um nível populacional, tem a possibilidade de eu mandar amostra para análise para ver qual a população, qual o nível de dano. Não existe. Você hoje não tem um parâmetro de um nível de dano de população que afete a produtividade. Isso não existe, certo? Isso porque está relacionado com vários fatores. E até mesmo, por exemplo, o nível que eu tenho para a minha fazenda, às vezes, no meu talhão, eu tenho a população de um nematóide
mesma espécie que se comporta já de outra forma no outro talhão. Eu tenho, pela forma como os nematóides se multiplicam, os que praticamente são clones, eles vão tendo suas adaptações. Então a população que está em um talhão pode ser mais resistente do que outro talhão. Por isso eu tenho que estar sempre fazendo essas avaliações e olhando, vendo população, mas não usar aquela população como um parâmetro para dizer, minha população está alta, minha população está baixa. Tenho sempre que olhar minhas análises, olhar minha planta e olhar minhas raízes. Tenho que fazer todo esse conjunto. E desde o começo fazer esse trabalho forte com matéria orgânica. Posso estar fazendo utilização de ácidos úmicos nos solos mais arenosos, associados com aplicações anuais. Aí você tem que fazer escala. Por exemplo, no período de mais chuva, você vai ter mais água no seu solo, então tem um ambiente que é propício aos nematóides. Então, já sei que vai dar início nas chuvas. Já vou entrar com a aplicação aí de um extrato vegetal para já dar um choque na população. Vou entrar também com meus biológicos. E assim vai. Certo? Uma grande dúvida lá, Joana, dos produtores lá da nossa região, é como fazer essa amostragem na área para você codificar quantos nematóides, quais são os nematóides que tem ali, né? Isso. E aí, conversando com alguns produtores, a gente falando de coleta, surgiu essa dúvida, né, Ítalo, de como coletar, se coleta em ponto, se coleta em área total. Certo. Você tem alguma informação sobre esse tipo de coleta? Sim. Existe a metodologia que foi criada na Costa Rica, que essa amostragem ela é feita normalmente em planta que está parindo o cacho, porque quando a planta pare o cacho, ela não emite mais raízes novas. Então aquelas raízes que estão ali, já foi, o que a planta tinha que emitir, já emitiu. Então você tem duas opções de coleta. Ou você coleta entre a planta mãe e filha, você faz um buraco com a profundidade de 30 por 30 por 30, tira todo aquele solo, as raízes, e aí você tem uma forma de fazer uma análise visual daquela raiz, e aí existe também um parâmetro de análise que você faz um corte da raiz, olha o dano e manda para o laboratório. Eu posso só fazer essa coleta e mandar para o laboratório. Se eu não optar por coletar entre a planta mãe e filha, eu coleto na frente da minha planta filha, que é para onde a minha planta está andando, certo? Então a metodologia é essa. Você pode fazer aí 5 pontos de amostragem na sua área, aí você tem que ver qual o tamanho da sua área, certo? Mas a ideia é como se fosse uma amostra de solo. Você faz de forma aleatória, porém plantas que estão parindo, emitindo cacho, faz esse buraco 30 por 30 por 30, tira o solo, raiz e manda para análise. E aí, né, necessita de uma nova amostragem no futuro para contabilizar, né, para ver o resultado, né, da ação? Sim. De ser no mesmo ponto ou pode ser em pontos diferentes? De preferência, a gente escolhe plantas ao lado da planta que a gente fez essa amostragem. Mas quando a gente vê uma área que está muito afetada e dá início em um tratamento, a gente consegue observar a melhoria. Isso é visual. Quando minha área está muito afetada, eu tenho uma baixa emissão de raízes novas. Consequentemente, como eu tenho uma baixa emissão de raízes novas, o meu nível é muito baixo da citocinina. E aí, sem citocinina, também reduz a emissão de brotos. Então, meu bananal fica sem muitos filhos. Travado. Quando eu melhoro, eu induzo a emissão de raízes limpas, raízes novas, principalmente pelos radiculares, sem ataques dos nematóides. Então, a gente já consegue observar uma emissão muito intensa de brotos, de filhos. Então, até uma forma de você visualizar se está tendo resultado, certo? E outra, muitas vezes você vê planta rachando um pouco, devido ao vigor do crescimento também. Sim. Então é visual o resultado, certo? E se eu fazer coleta para comparar a população, coleta ali numa planta ao lado, certo? Isso. Excelente. Bom, para finalizar, queria agradecer, Ítalo, pela sua participação e por tantos conhecimentos. E é o conhecimento, né? Sim. É um manejo completo, né? Não é só nutrição, não é só fisiologia, não é só biológicos. É um conjunto de manejos, de produtos, de tecnologias que a gente tem que associar para
ter uma melhor produtividade, uma melhor resposta pelas plantas, né? Sim, sim. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito rápido, acaba sendo um resumão de tudo, mas espero que tenha ajudado alguém, né? Agora eu acredito que vocês vão entrar na área olhando principalmente para baixo, e não olhando só para folha e caixa. Ídolo, muito obrigado também pela parceria, você está sempre disponível aí para trocar informações com a gente. E falar que a gente da Gran7 está à disposição, estamos atuando aí na região do Ceará, do Rio Grande do Norte também, e os produtores, amigos que precisarem, né, que toparem a ideia, a gente está disponível para sempre ajudar, né? Então a gente vai estar visitando, vai estar levando informações, tecnologias novas para tentar amenizar os danos, né? Isso, exatamente. E obrigado a todos. Que isso, nós que agradecemos.